Absolutismo monárquico? Lá vamos nós de novo. Bem, se você caiu de paraquedas nesse assunto, saiba que você não é o único. Por exemplo, eu mesmo tive que fazer um roteiro para explicar esse assunto. E posso dizer com certeza, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é tanto. Para entender melhor esse assunto, com firmeza, devemos voltar exatamente na época da monarquia. Sim, estamos no século XVII, na época que a monarquia absolutista iniciou. Para entendermos melhor esse termo, precisamos entender o que é a monarquia. A monarquia, porém, consiste em um monarca que exerce o papel de rei, chefe de estado, até a sua morte. Já a monarquia absolutista vem do poder, só que absoluto, porque ele exerce um poder superior ao poder de outros órgãos de estado. Ou seja, a monarquia absolutista é uma monarquia, só que a mais apelona. A França, porém, ela deu o primeiro passo nesse aspecto. Após a Guerra dos 100 Anos, o Luís XIV da França, ele proclamou: "O Estado sou eu", representando o poder absolutismo dele. Embora muitas vezes esse rei fosse criticado por suas extravagâncias, como o Palácio de Versalhes, ele reinou sobre a França por um longo período e alguns historiadores consideraram-no um monarca absoluto de sucesso. E para fortalecer o exército, o rei Carlos VII, ele instituiu um imposto que ajudaria tanto os soldados na questão de número de soldados e na artilharia. E uma curiosidade disso é que podemos aprender sobre que foi descoberto a pólvora naquela época. E quando colocamos esse bichinho aqui e atiramos... E um dos grandes pontos chaves da monarquia absolutista é que a Igreja Católica naquela época ela apoiava tanto o rei quanto a monarquia. Mas na Espanha não era tão bem assim, porque apesar do apoio da igreja com um forte exército profissional, o que acontece foi que a coroa, que no caso era a nobreza, ela foi derrubando essas barreiras, embora ela tinha mantido os privilégios com a nobreza e a sujeição com os camponeses. Mesmo assim, a Espanha ela tinha um grande número de poder, mas depois da vinda da América, que abarrotou os tesouros espanhóis de metais preciosos, houve uma diminuição progressiva de metais preciosos no reino espanhol. E o que acontece fez com que a Espanha entraria em crise e a França substituiria tal potência na questão de poder absoluto. Mas com o tempo, a França ela abriu brecha para uma nova potência surgir, a potência da era elisabetiniana. Após a morte de Henrique VIII, houve uma grande crise que abalou a Inglaterra. Então, seu filho Eduardo VI, um menino de 10 anos na época, reinou sob a tutela da nobreza. Após a sua morte, aos 16 anos, ele foi sucedido ao reinado a Maria I, filha de Henrique VIII. Com o tempo, ela morreu também, e Elizabeth I tomou seu lugar em 1558, uma rainha virgem que não tinha filhos e não se casou. Porém, em 1603, quando ela morreu, ela deixou a coroa sem herdeiros, sobrando assim para Carlos I, que enfrentaria uma grande crise inglesa, trairia a nobreza e o parlamento, e seria condenado e decapitado, dando fim à monarquia absolutista. E qual o resumo que aprendemos disso? Bem, aprendemos que a monarquia absolutista ela era baseada de vários fatores, que o monarca possuía a supremacia do governo, ele era o único que elaborava as leis, o monarca ele tem um poder absoluto, tomar decisões com os países exteriores, e que não existe a Constituição para controle das leis e decisões, e a monarquia era apoiada pela Igreja Católica. E qual é a lição de moral de tudo isso? Nada. Apenas que você tirou alguns minutos do seu tempo para aprender como existem, até hoje, governos que querem exercer um poder absoluto sobre tudo. Enfim, isso se chama história.